Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui e eu quero já sem demoras, poder trazer então o meu primeiro convidado dessa noite, ele que gentilmente retorna à programação da nossa Rádio USA. Já fiz a sua apresentação aqui na nossa escalada, na abertura do Política em Foco dessa terça. Estou falando do pastor Lamartine Pozzella, que vai conversar com a gente a partir de agora. Tudo bem, pastor? Uma ótima noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os ouvintes da nossa rádio. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre Brasil, sobre política e sobre muitos outros temas super relevantes para o nosso tempo. Quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes. Eu tenho muitos seguidores nas minhas redes sociais, tanto na cidade de Boston quanto Miami, sul da Flórida. É um prazer estar falando com todo esse povo também querido, que eu amo tanto. Legal, o pastor Lamartine Pozzella, que já esteve conosco, pouco tempo atrás, participando de um debate aqui na nossa programação, falando naquele momento a partir do Brasil. O pastor Lamartine, que dessa vez está mais pertinho da gente aqui, né? Tá na Flórida, passando uns dias aqui na Flórida, né? Tô aqui em Orlando, tô aqui na Flórida, depois de 2 anos, sem poder vir, estamos aqui de novo. Legal, legal. Eu gostaria até para a gente contextualizar, eu sei que isso até se faz quase que desnecessário, né? O pastor Lamartine, que tem já uma longa carreira, em várias frentes, desde da área musical, como um grande musicista, pianista, Ele que fez parte também de grandes grupos musicais que fizeram também a história da música cristã no Brasil, e também como pastor, como um estudioso da palavra. Mas eu gostaria até, para que a gente contextualizasse também o pastor Lamartine Pozzella, no nosso programa dessa noite, Política em Foco, o pastor Lamartine, que também tem uma carreira bastante bem sucedida na política, foram 2 mandatos, como deputado federal por São Paulo, pastor? Exatamente, Márcio. Foram 2 mandatos, depois eu disputei o governo de São Paulo, já pensando em voltar para o ministério. Eu estava praticamente eleito para o 3º mandato, mas eu senti o chamado para voltar para a igreja e por conta disso eu acabei disputando o governo de São Paulo pelo PMDB em 2002, e desde então eu milito somente como pastor, como um líder espiritual. Sou chamado para pregar em todo mundo, Então graças a Deus, tenho podido falar de Jesus para muitas nações, mas entendendo a importância da política, porque afinal de contas é através da política que as leis são feitas, as decisões e o governo das nações encontram os seus rumos. Então, continuo militando, sempre perto de pessoas, procurando de alguma maneira contribuir. Agora, pastor Lamartine, sem dúvida alguma, foi um período onde o pastor também pôde contribuir, dentro do legislativo brasileiro. A gente está falando aí de praticamente mais de uma década atrás, quase 2 décadas atrás, talvez em outros tempos do Brasil, em outros tempos do legislativo, mas tendo em mente que a gente sabe e tem a convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, que visão que o pastor Lamartine faz desse período também, onde o pastor esteve mais ativamente dentro desse contexto da política partidária, da política que acaba também, de uma certa forma, ajudando a decidir os rumos de uma nação. Como é que foi esse tempo e é algo que o pastor não tem mais em mente, retornar talvez a esse tipo de atividade? Márcio, a gente como homem de Deus, a gente nunca diz nunca. Eu sou um soldado do Rei dos Reis, Se um dia ele me disser que eu tenho que voltar, voltarei. No momento, eu não tenho isso no meu radar, não. Foi uma experiência maravilhosa.
eu cresci muito enquanto pessoa, né? Obviamente, como pastor, a minha visão de mundo era uma visão muito voltada para as ovelhas, muito voltada para o lado espiritual, mas Deus começou a trazer ao meu coração o entendimento da importância de homens íntegros e homens com visão espiritual. Quando eu estou falando homens aqui, estou falando de homens e mulheres, tá? Usando no sentido genérico. Por quê? Porque eu comecei a discernir que o mundo, gradativamente, ele está se tornando um ambiente hostil para o Evangelho. Então, quanto mais homens que estejam ocupando postos de liderança, especialmente no Legislativo, estou falando aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, onde as leis são feitas, é muito importante. Na minha época, nós tivemos a oportunidade de barrar uma série de projetos que eram contrários à visão da palavra de Deus, por conta dos evangélicos terem um grande número de representantes. Então, e cada vez mais, nós estamos vivendo um tempo, Márcio, em que o evangelho está se tornando politicamente incorreto e na casa legislativa, onde as leis são feitas, é fundamental que nós tenhamos representantes para lutar, principalmente pela liberdade da possibilidade de continuar pregando o evangelho, as liberdades individuais, as liberdades até mesmo na Constituição, né, para que nós tenhamos como cristãos liberdade para defender aquilo que nós cremos, segundo a palavra de Deus, mas também interferindo, né, nos cursos decisórios da nação em outras áreas, como na área econômica, né, na área social. Então, na minha época, eu cresci muito, eu aprendi muito, participei de grandes debates e hoje participo aqui por detrás das linhas, mas sempre antenado, procurando compreender o que está acontecendo no nosso tempo, né? Estamos batendo um papo com o nosso primeiro convidado especial dessa noite, aqui no Política em Foco, o pastor Lamartine Pozzella. Nós falamos no primeiro bloco um pouquinho, né, sobre o seu trabalho, né, ao longo de 2 mandatos ali em Brasília, né, como deputado federal pelo estado de São Paulo, mas eu deixei aqui algumas questões para que a gente pudesse já introduzir também nesse segundo bloco do programa, para falarmos, inclusive, né, na rasteira do que aconteceu há poucos dias, né, a Conferência Climática ali em Glasgow, na Escócia, a COP26, os países se comprometendo aí com alguns protocolos, né, tudo em função de repente, mitigar, né, o que muitos consideram como danos por parte do homem, né, ao planeta Terra. Isso já, de antemão, também é uma longa discussão, né? Muitos acreditam que a ação do homem pode até ser nociva, mas não fundamental para as alterações que temos acompanhado. Alguns acreditam que seja talvez mais um ciclo que a Terra passe, né, como já passou em outros momentos. Mas eu gostaria de ter a análise também do pastor Lamartine Pozzella no contexto, né, das questões climáticas novamente ganhando protagonismo e sendo inserida nessa agenda global. Que visão que o pastor Lamartine tem sobre isso, hein? Bom, Márcio, eu acho que você não olhar para o mundo como um planeta que está chegando no limite dos recursos e não pensar num planejamento de mudança de matrizes energéticas, redução, obviamente, né, principalmente do uso de metano, diminuir de alguma maneira, né, esse aquecimento global, é causar danos ambientais que sejam definitivos, né? O que se discutiu muito na COP é que, se não chegar à meta de impedir que a Terra aumente a temperatura média até em 1,5, né, de graus Celsius, nós vamos ter alguns danos que são irreversíveis, né? Como, por exemplo, algumas áreas vão se tornar absolutamente desérticas e outras áreas serão literalmente invadidas pelo oceano por conta do aumento
né, do nível dos mares, né? Agora, isso não é uma coisa fácil, porque principalmente, né, se você pegar, por exemplo, as nações como o Brasil, que tem a reserva, né, de oxigênio através da Amazônia, é complicado você chegar aqui e você querer que o Brasil acabe com o desmatamento numa superfície tão grande quanto essa. A gente sabe que existem questões políticas, existem grileiros, existem uma série de vamos dizer assim, de impossibilitadores ou de dificultadores. E eu penso que essa é uma questão política também, e muitas vezes as nações estão olhando para o Brasil como um vilão por conta de termos um presidente conservador. Então, eu acho que falta um pouco de boa vontade, mas é óbvio, é fundamental que nós temos que ter realmente um olhar para o futuro, uma redução, né, do uso de carvão, uma redução, o metano, que todo mundo hoje fala que o que mais produz a emissão de metano é o boi, entendeu? E o Brasil é hoje o maior produtor de carne bovina do mundo. Mas como é que o Brasil, que tem essa vocação para alimentar o mundo, vai ter que reduzir o metano? Então, essa é uma discussão difícil, envolve muitas questões políticas, e hoje a gente percebe que a ONU ela tem hoje um viés muito mais de esquerda, e o Brasil, por conta de ter um presidente assim abertamente conservador, tem sido visto pelo mundo como um país que não está, disponível para lutar, para fazer a lição de casa, mas eu acho que nós temos sim que reduzir as emissões de metano, temos que reduzir o desmatamento com certeza, tem que haver, né, obviamente, o apoio, né, financeiro das nações ricas, porque como o Bolsonaro disse recentemente, né, um jornalista perguntou para o Bolsonaro o que ele ia fazer para que as nações, né, pudessem acreditar que ele ia acabar com o desmatamento. Ele virou e falou, em primeiro lugar, a Amazônia é do Brasil, vocês não têm nada a ver com isso. E, obviamente, a gente não concorda que o presidente fale isso, mas o que ele está dizendo é verdade. Quer dizer, a Europa acabou com as suas matas e agora está querendo obrigar que o Brasil... Salve o mundo, né? O mundo, que seja o pulmão do mundo, a toca de caixa. Então, o que eu penso, sabe, Márcio, é que essa é uma questão premente e que, de fato, se não houver um esforço, né, mundial para diminuir, mudar a matriz energética, ter energia limpa, as nações ricas, que são as mais industrializadas, que são aquelas que produzem a maior poluição do mundo, elas têm que pagar essa conta. Ora, se nós não vamos poder investir no nosso parque industrial, se nós vamos ter que reduzir, né, o investimento em infraestrutura, então vocês paguem a conta. Sim, porque nós somos o país que realmente está fazendo a lição de casa na questão do sequestro de carbono. O Brasil faz a lição de casa nesse sentido. Então, e o pastor falou sobre as questões políticas, mas que também acabam trazendo, né, na mesma direção as próprias questões econômicas, de protagonismo também comercial, né? O Brasil que também sempre teve essa vocação, né, de exportador de commodities, né? E a gente vê mesmo o Brasil indo muito bem, né? Acho que talvez o que acabou fazendo com que o Brasil resistisse, né? Com uma certa firmeza nesse período de pandemia foi exatamente o agronegócio, né? A pecuária brasileira, né? Que foram sustentáculos para isso, né? Que é aquilo que é superavitário no Brasil, né? O Brasil é o maior produtor. Hoje já está se tornando o maior produtor de grãos do mundo. O Brasil é o país que tem mais terras agricultáveis. É um país que pode fazer até 3 colheitas no mesmo ano. Aqui nós não temos neve, nós não temos, né? Mesmo as regiões áridas produzem. Então, o mundo tem que olhar para o Brasil de uma forma, a ser favorável ao Brasil, porque, afinal de contas, o Brasil está alimentando o mundo.
Hoje a China, por exemplo, ela tem, por exemplo, na área oriental, ela tem uma grande planície que ela poderia plantar. Mas por que eles não plantam? Eles não plantam por conta da água que eles não têm. Porque 70%, para você ter uma ideia, Márcio, 70% de todo o consumo de água no Brasil é para agropecuário. Então, o mundo, no futuro, terá uma crise de água. A próxima guerra mundial, se houver, será uma guerra por conta de água. Então, a China tem terras para plantar, mas não tem água suficiente. E o Brasil tem água e tem floresta. Agora, o mundo tem que olhar para o Brasil de uma maneira diferente. O mundo olha com muito preconceito. Entendeu? Parte disso pode ser por conta da própria política, maneira do nosso presidente se expressar, mas parte disso é porque, de fato, eles estão interessados em entrar aqui. A China, por exemplo, está comprando o mundo inteiro. Eles estão investindo dinheiro em infraestruturas, em portos, aeroportos, estradas. Por quê? Porque eles têm o objetivo, né, de fazer o retorno da Rota da Seda. E eles querem se tornar a nação hegemônica no mundo. Então, não dá para você falar também de mudanças climáticas sem você discutir o papel dos Estados Unidos e da China, que são disparados os países que mais poluem. Dentro disso até, eu gostaria de pegar esse gancho, né? Eu sei que o pastor Lamartine também acompanha muito da política americana, né? E acompanhou também esse período de transição, né? Do governo do ex-presidente Donald Trump para o governo Biden, né? Houve aí uma ruptura, né, de padrão, né? O governo Trump vinha também resistindo, né, a algumas questões mais globais, né, em nome do American First, né, tentando trazer também, inclusive, a hegemonia americana, né, e privilegiando, acima de tudo, né, o crescimento interno, diferente da agenda que acabou sendo vitoriosa, né, no final do ano passado com o governo Biden, que parece já também apontar para um novo caminho, uma relação diferenciada internacional, né, mais adesiva também a essas pautas mais globalistas. Com a saída, por exemplo, do ex-presidente Donald Trump, essa agenda de resistência, né, acabou também, de uma certa forma, na sua opinião, ficando desprovida, né, de uma voz mais relevante no mundo? Olha, Márcio, eu vou falar uma coisa aqui que é aparentemente contraditória, tá? Do ponto de vista da agenda do conservadorismo, nós cristãos preferíamos muito mais o Donald Trump. E óbvio, ele estava lutando pela conservação dos valores, da família e tudo mais, né? Com uma visão muito mais, do ponto de vista econômico, uma visão mais protecionista, né? Voltada mais para America First, primeiro América, ou seja, do ponto de vista, vamos dizer assim, econômico e político, para os brasileiros, por exemplo, o Biden é melhor. Porque o Biden, ele tem uma visão mais globalista e ele, por exemplo, está mais aberto, por exemplo, de dar ajuda. Ele mesmo prometeu, né, nessa questão do enfrentamento da crise climática, gastar 11,5 bilhões por ano para ajudar as nações que têm condições de fazer sequestro de carbono, como o Brasil, por exemplo. Agora, é óbvio que para nós cristãos, a coisa mais importante é a palavra de Deus. Às vezes eu até falo com Deus, né? A gente ora, a gente intercede e fala, pera lá, por que o camarada que é o que luta pelas coisas certas do ponto de vista ético, espiritual e moral, por que um camarada desse não tem uma visão um pouco mais aberta para o mundo? Por exemplo, o Brasil era um parceiro, Bolsonaro era muito aliado do Trump, e o Trump não facilitou em nada para o Brasil. A própria questão da OCDE, né, onde existia até um acordo tácito de que o Brasil pudesse ser favorecido, né, na hora do vamos ver, a Argentina acabou passando na frente do Brasil até, né?
Então, você vê que a Argentina é um país quebrado, né? É um país quebrado, é um país que não tem nenhuma condição de se comparar com o Brasil. O Brasil, ele é o único país na América do Sul que não está quebrado e que tem grandes possibilidades. Então, o que eu penso? Quando você tem que fazer uma escolha, e eu tenho muitos amigos em Israel, por exemplo, muitos amigos em Israel. Eu tenho um amigo lá, inclusive, ele é judeu, mas é convertido. Ele virou para mim, ele fez uma pergunta para o pastor. Ele falou, pastor, o que eu faço? Por quê? Os judeus que são mais ortodoxos, que lutam pelas coisas mais corretas, que estão mais à direita, eles são aqueles que perseguem os judeus que se convertem. Porque eles são absolutamente ortodoxos, eles acham que o cristão é um mal, eles não querem saber, quer dizer, persegue o judeu que se converte. Já a esquerda, ele falou, a esquerda está tudo errado, eles aprovam todas as outras coisas, mas eles dão total liberdade para que o judeu se converta. Então eu vejo isso, Márcio, até como um ataque espiritual que Satanás procura distorcer as coisas. Porque aqueles que lutam pelos princípios espirituais conservadores acabam muitas vezes tendo a falta daquele olhar de amor e de compaixão pelos mais necessitados. O Donald Trump, ele endureceu, entendeu? Endureceu. É America First, do ponto de vista econômico, realmente. Até imigratório, né? Até imigratório, né, pastor? A gente tem muitos relatos, né, da comunidade brasileira que viveu esse período, né, durante os 4 anos de governo Trump, e em alguma medida, né, relata que foram tempos bastante difíceis, né? Não, e as crianças que foram arrancadas dos pais, quer dizer, essa é uma questão que eu pergunto para Deus, entendeu? Eu pergunto para Deus, por que uma pessoa que tem o entendimento espiritual de lutar pelas coisas que deveria lutar, pelo conservadorismo, pela manutenção dos princípios morais, né, de uma civilização ocidental de centenas de anos, por que um camarada desse não age como cristão também nessas questões, como, por exemplo, imigratória? A Bíblia é clara quando ela diz que para Israel, que Israel deveria tratar o estrangeiro muito bem. Dizendo, inclusive, olha, vocês já foram estrangeiros um dia. Então, eu fico pensando, aí você pega o Donald Trump, que ele fez com os imigrantes nos Estados Unidos, separando pais de filhos, foi uma coisa absolutamente, sabe, horrenda. Então, eu fico pensando, está faltando se levantar na direita pessoas que têm uma visão do ponto de vista econômico, que seja liberal, que permita essa liberdade econômica, que tenha uma visão muito menos estatizante, muito mais a visão de vamos gerar riqueza, porque quanto mais uma nação é rica, mais a sua população cresce, ou seja, caminhando para longe do socialismo, mas que tenha uma visão social de amor ao próximo, aos necessitados. Essa não deveria ser uma bandeira da esquerda, essa deveria ser uma bandeira dos cristãos. É claro que a gente sabe que os tempos acabam mudando, né? As gerações também vão se alternando, cada uma com as suas práticas, com os seus costumes, mas pensando até mesmo com essa visão e experiência que o pastor Lamartine tem também durante todos esses anos, como um propagador do evangelho de boas novas, e alguém também bastante observador, né? Bastante atento ao que nós temos experimentado nesses últimos tempos, a gente pode, por exemplo, facilmente, né, avaliar que os Estados Unidos, antes um berço, né, do cristianismo, um país que tinha, por exemplo, no seu censo, nominalmente mais de 70%, né, de pessoas se autodeclarando, né, como cristãs, né, de matiz evangélica, né, a gente percebe que nos últimos anos houve uma reversão desse modelo, né, na medida que algumas políticas públicas
acabaram, em alguma medida, também restringindo, por exemplo, a presença, né, e o testemunho mais aberto, né, do cristianismo, dos valores cristãos. Eu não sei se o pastor também tem essa observação. Acredito que sim, né? O pastor está bastante frequente também a vinda do pastor aqui nos Estados Unidos. Que avaliação o pastor faz a respeito disso? A gente percebe, por exemplo, né, diariamente a gente noticia casos, né, de uma onda de violência que parece ter até se intensificado também no período de pandemia, envolvendo adolescentes, né, essas questões nas escolas. E muita gente acaba dando o diagnóstico que foi vital, né, para essa reversão, né, de modelo de família, o momento que foi suprimida, por exemplo, até mesmo os símbolos cristãos. Que avaliação o pastor faz sobre isso? Márcio, eu entendo que os Estados Unidos da América, eles são, de certa maneira, o xerife do mundo. Durante muito tempo, foram os americanos que impediram o avanço de uma série de malefícios que vinham especialmente das nações comunistas, né, no período da Guerra Fria. Os Estados Unidos eram, de fato, uma nação conservadora, cristã, e por isso prosperou, porque tanto com a bênção de Deus, quanto por conta de princípios que a palavra de Deus traz, que geram prosperidade, seja para o indivíduo, seja para a família, seja para uma nação. Mas acontece que a guerra, a chamada guerra cultural, que é a guerra que nós vivemos hoje no mundo inteiro, você vê que é a mesma agenda aqui na Europa, em qualquer lugar, no Brasil, a agenda de desconstruir a visão judaico-cristã, essa guerra nasceu aqui nos Estados Unidos a partir de um grupo chamado dos filósofos da escola de Frankfurt, que mudaram para os Estados Unidos, fugindo de Hitler, e eles começaram a propor mudanças comportamentais, trazendo para a juventude, para os universitários americanos dos anos 60, 70, a visão de que os Estados Unidos eram uma nação fascista. A partir daí, gradativamente, eles tomaram os meios de comunicação, a imprensa, o cinema, e começaram a criar um pensamento hegemônico que se espalhou para o mundo de que a visão judaico-cristã ela é preconceituosa, que é contra as minorias, que é contra o direito das pessoas serem o que são. E por conta disso, a igreja começou a recuar. E isso não só aconteceu no nível dessa guerra cultural, mas também passou a mudar as legislações, né? Essa coisa de tirar os monumentos passados ligados a pessoas que foram conservadoras é uma coisa extraordinária. Agora, na medida que os americanos, que depois da Segunda Guerra, se tornar a nação mais poderosa do mundo, que tem poder bélico, porque quando uma Rússia, ou quando os americanos vêm e batem o pau na mesa, ninguém faz nada com esses caras. Por quê? Porque eles podem acabar com tudo, entendeu? Agora, na medida que os Estados Unidos começaram a ser destruídos por dentro, e principalmente essa visão cristã, eu digo uma coisa para você. O que segura essa nação ainda é o povo cristão que está aqui. Estão sendo reduzidos, estão cada vez menos influentes, mas ainda tem uma massa enorme de pessoas que resiste, como diz a própria Bíblia, né? Que o espírito do anticristo, ele já opera, mas ele aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então será manifesto o homem da iniquidade e filho da perdição. Ou seja, se ainda o mundo não veio para essa agenda globalista, né, da agenda da ONU 2030, o reset econômico, que vai trazer muito mais do que preocupações com mudanças climáticas, mas vai trazer também uma visão de controle mundial, um globalismo por parte de alguns metacapitalistas e algumas famílias poderosas. Quem está resistindo isso são os rednecks, que são os crentes americanos,
E eu acredito até mesmo que os brasileiros que estão aqui, que são crentes, que ainda representam uma grande parcela da população, mas isso é irreversível. Vai mudar, nós só não sabemos o tempo que isso vai realmente mudar, mas o mundo está caminhando, Márcio. Está caminhando para uma visão global, onde as nações vão perder a sua hegemonia, né? E, obviamente, o mundo as leis serão determinadas por esse governo global, né? Essa agenda da ONU 2030, isso é uma coisa muito séria. Eu tenho muitos vídeos no meu canal do YouTube a respeito do reset econômico, a respeito, né, desse caminhar em direção ao globalismo, à destruição da família, porque, na visão de Gramsci, o que sustenta a sociedade ocidental é a visão judaico-cristã. E o que sustenta a visão judaico-cristã é a família cristã. E por isso que eles estão atacando a igreja, para que a igreja fique fria, porque uma igreja fria, as famílias ficam frias, os filhos já não têm mais o entendimento da importância de buscar a Deus, de lutar pelos valores da liberdade, e gradativamente os Estados Unidos estão perdendo essa vocação que Deus deu a essa nação para ser o defensor do mundo. O defensor das liberdades individuais ainda são os americanos, porque ainda tem muita gente aqui, Márcio, que ainda não abre mão disso, mas está devagarzinho caminhando para essa visão global. E certamente o cristianismo será visto como uma religião politicamente incorreta. Eu gostaria de ter, nesses minutos finais, essa minha conversa com o pastor Lamartine Pozzella, uma reflexão a respeito do que nós podemos esperar, né, daqui para frente, dentro daquilo que nós enxergamos como os tempos atuais, né? Esse mundo que está hoje posto para que nós possamos viver, educar os nossos filhos, projetar o futuro dos nossos netos, né? Mas, acima de tudo, o papel que pode ser exercido também pela própria Igreja de Cristo, né? Que tem aí o papel de ser um farol, de apontar o caminho, de ser a luz em meio às trevas, né? Eu gostaria que o pastor Lamartine também nos trouxesse uma reflexão a respeito disso tudo, até porque, diante, né, de alguns fatos que nós temos como inevitáveis, isso não muda, né, a nossa postura de tentar fazer com que cada vez mais pessoas também possam ser atraídas, né, para essa mensagem, né, de paz, de esperança, e criar uma expectativa, né, nas pessoas que porventura até nos ouvem nesse momento, que não tem muito discernimento a respeito dessas coisas do reino. Mas eu sei que o pastor Lamartine é muito habilidoso também, né, através dessa visão política, dessa visão bem ampla, e também à luz da palavra, né, vai nos ajudar a entender também essas questões, né, pastor? Bom, Márcio, eu queria dizer em primeiro lugar que a nossa visão não pode ser, em hipótese alguma, uma visão pessimista. Porque é um decreto de Cristo que ele disse a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Enquanto ele está dizendo igreja, ele não está falando de uma instituição, ele está falando de pessoas, de seus discípulos, de pessoas que nele creem. Ele diz claramente que, a despeito de todas as adversidades, os inimigos que a igreja encontra, e a igreja ao longo da história já enfrentou muitos inimigos, inclusive o Império Romano, que foi o maior império que já se levantou na Terra. E a igreja, ela prevaleceu. Caiu o Império Romano e a igreja prevaleceu. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, dias difíceis virão. Mas, contudo, nós temos um Deus todo-poderoso. E o Cristo em quem cremos e a quem proclamamos, ele é o Rei dos Reis. Márcio, a igreja nunca foi tão pujante quanto hoje. Nós nunca tivemos a oportunidade de pregar tanto quanto temos ontem. Ontem eu fiz uma live, você está me dizendo aqui em off que assistiu,
eu tive 7.200 pessoas ao vivo. Quando eu fechei a live, tinha passado 29 mil pessoas. Hoje, essa mesma live já está com 90 mil pessoas que viram essa live. Uau. Em um dia, menos de 24 horas. Isso significa que Deus tem aberto portas. E onde Deus abre a porta, a igreja avança. Então, você que está me ouvindo, querido, não tenha medo do futuro, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. É Ele quem escreve a história, é Ele quem determina todas as coisas. Isso tudo que está acontecendo, eu tenho falado para vocês, inclusive no meu canal do YouTube, a respeito das coisas que virão, mas ainda que sejam difíceis, nós temos uma promessa de vitória. A igreja há de avançar, há de resistir, ela precisa ocupar o seu papel, o seu lugar na sociedade. Não se apequene, não tenha medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, é o que diz a palavra de Deus. E a igreja nunca avançou tanto. Márcio, nesse tempo de pandemia, quando pela primeira vez na minha vida eu não pude pregar para o meu povo na igreja, eu fui orar e eu falei com Deus, Deus, e agora? Deus falou, agora você vai ver a multidão que eu vou apresentar para você pregar. E o meu canal do YouTube, no ano da pandemia, saiu de 300 mil para 1 milhão Uau. de pessoas. No ano de 2019 para 2020, né? E eu passei a falar para a gente do mundo inteiro, inclusive muita gente aqui nos Estados Unidos, na Europa, e Deus falou, agora você vai levar a minha palavra para o mundo inteiro. E eu já quero dizer aqui para os meus queridos seguidores que o ano de 2022 eu estou tirando como ano sabático, porque eu vou viajar o mundo levando a palavra, e eu quero que você saiba que a igreja ainda vai avançar muito, nós ainda vamos ganhar muitas vidas, então não tenha medo pelos seus filhos, não tenha medo pela sua vida profissional, financeira, porque o nosso Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha, e a igreja, enquanto estiver aqui, ela será vencedora, e ela vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, muito bem. Não poderíamos fechar, né, de um modo melhor esse nosso bate-papo com o pastor Lamartine Pozzella. Quero mais uma vez agradecer demais a gentileza, né, de abrir esse tempo, né, de bater esse papo com a gente, de atender também a nossa audiência, né, a audiência da nossa rádio USA. Espero que a gente volte muito em breve, né, conversar novamente aqui nos microfones da nossa rádio. Gostaria, para a gente fechar, até porque muitas pessoas que nos ouvem, né, gostariam até de continuar acompanhando, né, o trabalho desenvolvido pelo pastor Lamartine Pozzella, né, em especial no seu canal, né, no YouTube. É muito fácil, né? Se colocar Lamartine Pozzella, já vai chegar ao seu canal, né, pastor? É Lamartine, com E no fim, é tudo junto, Lamartine, e o Pozzella é P-O-S-E-L-L-A, 2 L's A, Lamartine Pozzella. No YouTube, como também no Instagram, no TikTok, é só digitar Lamartine Pozzella que você vai me encontrar. Meu canal do YouTube eu falo de tudo quanto é assunto, é um canal bem eclético, mas sempre falando sobre a ótica do cristianismo e trazendo uma palavra de esperança e de fé para todo mundo. Quero agradecer, Márcio, pelo convite, mandar um beijo grande para todos os ouvintes, para aqueles que já me conheciam, para aqueles que me conheceram hoje. Muito obrigado por esse tempo que a gente pôde conversar sobre coisas tão relevantes e importantes. Legal, legal. Um forte abraço, pastor. Fica com Deus, a gente se encontra numa próxima. Muito obrigado, um beijo para todo mundo aí. Valeu. Nossa Rádio.